E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá conversar um pouquinho. Olha, a Dani, ponta firme, minha colega de estudo aqui. O pessoal está perguntando aqui como é que entra na live. Eu vou até escrever aqui: entra no Instagram e procura a Laser Cursos. Ou pode entrar na minha página? Pode entrar na sua, acho que tanto a sua quanto a minha vão estar com aquela bolinha escrito ao vivo. Tá ótimo. Ah, boa noite, pessoal. Simone, Rodrigo Lopes, professor. Olá, professor, boa noite. Então, hoje vai ser um bate-papo bem legal, né, Karen? Ah, vai sim. Falar de acupuntura é sempre bom. Falar de acupuntura e falar do que a gente ama, né, Karen? Que a gente tem paixão. A Karen aí com muito mais anos de estrada do que eu de acupuntura, mas eu acho que foi uma oportunidade muito boa fazer essa introspecção, ainda mais nessa época. Então a gente acabou trazendo esse tema porque eu acho que é interesse de muita gente. A gente já está com quase 40 pessoas online. A Dani, periodontista, minha colega de trabalho. Ah, que bacana, pessoal. A gente fica super feliz aí de conseguir compartilhar essa uma horinha de conhecimento, de trocar. A gente também está super aberto a esclarecer as dúvidas que todo mundo tiver, tá? E a Glória, todos os alunos da Laser, todos os alunos da ALK também. A gente vai. Então vamos começar, né, Karen? Já que a gente já está com um pessoal aí, uma boa turminha, imagina uma sala com 40 alunos. É como se a gente estivesse É, falando para 40 alunos. verdade. E é bem gostoso também. Bom, É, a pessoal, gente boa noite. Quero agradecer a Laser, especialmente a Cássia e a Daiane, pelo convite de falar sobre as emoções, o que está acontecendo, né, nesse período que a gente está passando, e a relação com a medicina chinesa. Qual é o perfil de vocês, né? Dentro da medicina chinesa, quando cada um se encontra. É isso que a gente vai falar. Ah, Karen, mas antes da gente começar, eu queria que eles soubessem, eu também, né? A gente se encontra muitas vezes correndo e eu tenho curiosidade de saber como que foi esse seu encontro com a acupuntura. Eu sei que a sua formação é físio, mas foi algum acontecimento especial? Qual foi a mola propulsora ou aquela gotinha ou aquele incentivo que fez você procurar a se interessar por acupuntura? Me conta a sua história um pouquinho. Conto sim. Bom, meu nome é Karen, eu sou fisioterapeuta, eu sou natural de Iguape, que é litoral sul de São Paulo. E quando eu me formei, eu fui trabalhar na Ilha Comprida. E eu era a única fisioterapeuta do município. E quando eu estava trabalhando lá, eu dei assistência para a PAI e para o SUS, né? E nesse período do SUS, eu atendi muitos pacientes com muitas dores. Dentro delas, a fibromialgia. E eu fiz muito atendimento de fisioterapia, mas eu percebia que os pacientes retornavam com essas dores. E então, eu decidi procurar que técnica poderia ajudar dentro da especialidade da fisioterapia sobre essas dores crônicas. E foi aí que eu me interessei e fui conhecer a acupuntura. Desde então, eu me dediquei aos estudos e comecei a aplicar a acupuntura no SUS para os pacientes com fibromialgia. E teve um resultado muito satisfatório, né? Eu fiquei nesse cargo lá no SUS por uns 5 anos e depois eu vim para Campinas. Quando eu cheguei em Campinas, em 2002, eu fui para a Unicamp e fui estudar sobre disfunção da ATM
e sobre hemofilia. E nesse período, em 2002, fizemos vários trabalhos dentro da fisioterapia e eles tinham muitas dores crônicas. E desenvolvi a ideia de estar estudando acupuntura para essas duas partes dentro da medicina, né? Depois de 2002, eu montei minha clínica e em 2006 eu abri a escola de acupuntura em Campinas, uma escola de pós-graduação, que é a LK Acupuntura, né? A gente tem formação, a gente formou mais de 500 alunos desde então. Bacana. E a ideia era estudar e passar esse ensinamento da medicina tradicional chinesa para todas as pessoas que quisessem conhecer e se aprofundar. Então, esse estudo começou em Campinas e hoje nós temos muitos alunos formados e trabalhando muito na área, né? E em 2011 eu fiz a primeira viagem para a China, tive o primeiro Ainda contato. quero ir, hein, Karen? Não fui ainda, mas ainda quero ir. Será muito bem-vinda. E fizemos o primeiro contato lá na China, na universidade, estudos, muitos alunos foram juntos. Na época nós fomos com uma turma bem grande e depois com um grupo também de Campinas que nos leva também para a China, né? Que é através do Paulo Américo. E depois eu voltei em 2013, de novo na China, com outro grupo de alunos e continuando a estudar e trazendo, para quem não era possível ir para a China, poder trazer esse conhecimento de lá e difundir entre os alunos, o que nos faz deixar mais seguros, né, quanto à aplicabilidade da técnica. E em Que 2000, bacana. aí em 2017, eu voltei para a Unicamp e iniciei um mestrado em acupuntura em 2018, o qual finalizei agora em acupuntura para dor crônica em pacientes hemofílicos. E foi um trabalho bem interessante, né? Um trabalho inédito no Brasil. Poxa. E depois, agora trazendo, 2019 voltei para a China de novo, com mais estudos. Então a gente começa a ver o quanto que a acupuntura cresceu no mundo inteiro, né? E no Brasil também. E com isso, houve muito interesse por parte dos profissionais, né? De estar podendo conhecer essa técnica e desenvolvê-la, né? Da melhor maneira, estudando. Que bacana. Eu acho legal, assim, que todo profissional, principalmente da saúde, né, que eu acho que a maioria aqui, que é nosso, para quem a gente está falando, tem uma história por ter optado, né, e é legal que você levou a dor, né, da fibromialgia, quem já teve com pacientes que se queixam de fibromialgia, né, que é aquilo que é a dor no corpo inteiro, claro que tem aquela questão emocional, e de você levantar a bandeira e falar, gente, mas o que mais eu posso fazer por essa pessoa? Então, e isso muitas vezes vira o gatilho para um estudo. E eu acho que a credibilidade também, né, cara, que você passa muitas vezes na aula é devido à ida na China, né? Porque você fala, nossa, mas a China é um país tão distante, será que eles estão... O que será que eles estão fazendo lá? Será que tudo que a gente está vendo aqui realmente é condizente? E o que você me fala da acupuntura, assim, que muitas vezes as pessoas ainda têm aquela visão um pouco holística, um pouco mística. Sei que a acupuntura já foi reconhecida pelo CRM, né? Tem as portarias e as evidências científicas. O que você pode falar disso, Karen? Eu já estou na acupuntura há 22 anos, estudando diariamente e ensinando também, que é algo que eu tenho um prazer imenso de estar difundindo a acupuntura, né? E o que eu vejo assim, o quanto que isso foi reconhecido, porque era uma prática, como é uma prática milenar, é uma prática que veio com vários tabus junto, né? Mas hoje nós estamos no Ocidente e quando os estudos começaram a ser realizados através da França, através do Solier de Morin,
ele trouxe esses estudos para a França e a partir daí foi difundido para a Alemanha, para os Estados Unidos, Canadá, América do Sul. Então, esses estudos foram criando e tomando espaço no mundo, né? E aí, no Brasil, foi reconhecido pelos conselhos da área da saúde, pelo Código Brasileiro de Ocupações Profissionais. Então, essa dedicação dentro da acupuntura de vários profissionais que nós temos aqui no Brasil, grandes profissionais que eles estão se dedicando a cada dia e trazer a seriedade, né, dessa acupuntura para o benefício de todo mundo, seja ela numa dor crônica, seja ela numa dor emocional, que é o que a gente vai trazer aqui hoje. A acupuntura ela é aberta, né, para vários âmbitos dentro da medicina, dentro de qualquer alteração física, psíquica e emocional, né? Então, ela tem uma abrangência muito grande. Então, a partir daí, ela foi ganhando coro, né? Nacional e internacional, de muitos congressos e a seriedade mesmo, que é o que vale para cada profissional que hoje se dedica, estuda, os trabalhos científicos cada vez mais presentes e com qualidades melhores, né? Antigamente os trabalhos eram só revisões sistemáticas, hoje são trabalhos clínicos randomizados, né? O trabalho que eu fiz com os hemofílicos, trabalho clínico randomizado. Então, é um trabalho bem interessante sobre como conduzir a dor crônica, né? E os aspectos emocionais que estão envolvidos nesse contexto. Então, acho que isso vem trazer uma credibilidade grande para a profissão. Não, eu acho bem interessante até a gente, estudo clínico, né? Quem faz pesquisa e sabe que a gente tem uma pirâmide, né, de fator de evidência e a gente tem os estudos clínicos quase, né, clínicos randomizados ainda quase no topo aí, inclusive revisões sistemáticas da Cochrane, né? A acupuntura tem revisões sistemáticas. Esses dias eu estava vendo um sobre o uso da acupuntura em gestantes, né, que pode ser usado, claro, tem que usar o ponto certo para não ser os pontos abortivos, mas para a gente ter noção que você faz pesquisa, você entra no PubMed, você encontra muita coisa, né? Então, assim, isso te passa mais segurança para atuar, principalmente quando você precisa abordar uma classe médica ou um profissional que quer saber mais a fundo, né? Quer entender o que você está fazendo, né? Ô, Karen, e essa correlação da estação, né, com as nossas emoções, o que você teve alguma coincidência aí dessa pandemia? Em que estação que a gente estava na pandemia? O que aconteceu aí? Do que a gente viveu recentemente, né? Sim, foi talvez uma coincidência, mas na verdade não é, né? O fator da pandemia que causou muitas sensações, né, nas pessoas, porque é algo muito novo ainda, e apesar de ter acontecido nos países do Oriente, da Europa, e depois chegou aqui no Brasil, mas a gente não sabia como lidar com essa situação, né? E dentro de todo esse contexto da pandemia, que a gente ainda vive, né, sobre a luz desse mal que nos acometeu, né? Então, o que aconteceu que eu observei assim? As emoções na medicina chinesa, né? Muitas pessoas que estão aqui, e que estudam, elas já conhecem, mas tem muitas pessoas que estão aqui que eu vi que entrou, tem pacientes, alunos, amigos, minha mãe, que eu vi que está aí. Na torcida, Verdade. gente. Então, as estações na medicina chinesa, elas são bem determinadas e importantes, tá? Como critério de tratamento para qualquer patologia, tá? Então, a gente não vai descartar isso do aspecto emocional, né? Então, o que eu vejo é que, assim, as estações, por exemplo, o outono, o inverno,
a primavera, o verão. Cada estação dessa, na medicina tradicional, o que ela faz? Ela permeia algumas alterações em nós, tá? Então, por exemplo, na época da pandemia, bem quando iniciou, que foi em final de fevereiro, nós estávamos aqui no Brasil na estação do outono, tá? Para muitos, o outono começaria em março, né, que é o equinócio do outono. Mas no pensamento da medicina chinesa, 36 dias já começou esse outono. E esse outono começou aqui no Brasil no dia 13 de fevereiro, tá? E o que esse outono traz de energia, né? Ele rege alguns órgãos e vísceras do nosso corpo, como o pulmão e o intestino grosso. Muito que bem. Para a medicina chinesa, a gente separa numa energia yin e yang. O yin é a energia mais densa, né? Aquela que fica mais fechada, mais contida. E o yang é aquela energia mais de movimento. Então, nós temos essas duas energias que são antagônicas e complementares. O outono, nessa classificação, ele é um jovem yin. Ele é o começo do yin, tá? É o começo dessa introspecção. Então, qual a emoção que está relacionada com esse outono? É a emoção da tristeza, tá? A emoção da melancolia, que rege essa parte do outono. Então, justamente a pandemia começou nesse momento, quando a gente ouve, né, que deveria ter o isolamento social. E quando tem esse isolamento social, as pessoas não sabiam lidar com essa situação, né? E essa situação de isolamento trouxe muita tristeza, o afastamento de pessoas queridas, né? Sabendo que era necessário, porém, o sentimento é seu, você vai sentir, né? Você vai ter essa noção dessa tristeza. E para muitas pessoas, a tristeza é um sentimento que não é muito trabalhado, né? Ele não é muito acessível, né? As pessoas não querem falar muito, eu estou triste, né? Ela esconde isso. De que forma que essa tristeza pode manifestar no seu corpo? Através da sua pele. Então, quando a sua pele começa a ter manchas ou erupções, descamações, é sinal que a tristeza está pairando aí, tá? Uma outra situação também que eu acho que é pertinente é em relação ao intestino grosso, né? Em formas de diarreia ou intestino preso, a constipação. Então, como que eu posso identificar que tem uma tristeza por perto? Através dessa manifestação no físico, que pode ser na pele, né? Ou através do intestino. Mas e criança também, Karen? Por exemplo, criança, muitas vezes, a minha filha chegou a ter uns grosseirões na pele sem razão. Só que olha que loucura, porque eu ia viajar para dar curso, então ela ficava triste e ela erupcionava a pele. Aí eu levava no pediatra, não tinha febre, não tinha nada, aí depois era só eu voltar, 2 dias, desaparecia. Era uma manifestação do emocional também, pode ser? Da tristeza Isso. dela? Sim, então o que acontece? Quando você tem uma manifestação na pele, você precisa prestar atenção nessa tristeza. E uma criança, por exemplo, ela não consegue exteriorizar, ela não tem uma compreensão emocional, né? Ela não tem essa destreza. Assim como muitos adultos também não têm essa destreza de lidar com a tristeza, né? Sim. Então, o que acontece? Outra forma de manifestar é rinite, né? As alterações pulmonares ou nasais, né? Então, tem uma questão de uma patologia, sinusite. Sinusite é chamada na medicina chinesa como o choro da alma. Então, se você tem uma sinusite, existe alguma coisa lá dentro.
de que precisa ser olhado e tratado, né? Então, essas formas do outono já vem essas manifestações. E dessa maneira, você começa a identificar que tem algo ali. E aí é hora de tratar, porque se você deixar, essas manifestações vão ficar crônicas e vão se transformando e vão cada vez se aprofundando. Então, da onde será que vem essa tristeza? Será que é só desse momento da pandemia? Talvez esse momento da pandemia ela venha se manifestar essa tristeza que já estava guardada. Ela só Não aflorou, significa, só trouxe, né? ela só aflorou algo que já estava lá. E para muitas pessoas esse momento foi importante porque ela conseguiu chorar, ela conseguiu exteriorizar que estava triste porque não estava encontrando o familiar ou um amigo muito querido, as pessoas queridas, né? Então você estar distante traz esse sentimento no presente, mas isso significa que talvez você já tenha isso, mas não tinha um olhar, né, especial para essa tristeza. Então vem através dessa tristeza trazer já um comecinho para a gente olhar. E aí eu percebi que muitos pacientes, alunos, começaram a me contactar, e aí falando desse sentimento, né? Que eu não estava sabendo como lidar com esse sentimento de tristeza, de angústia, né? De dor no peito, porque as crianças, elas levam a mão no meio do peito e falam, dói aqui. Então, dói no pulmão. E aí a gente, como terapeuta e profissional, precisa olhar e conseguir fazer essa leitura, né? Então, eu chamo a atenção da tristeza que se manifesta maior na época do outono. Mas, em qualquer época pode se manifestar, tá? Só que nesse período do outono, que são 73 dias de estação, é o período que mais pode evidenciar os problemas, tá? Então, as pessoas que têm problema respiratório acordam de madrugada, com crise de asma, ou bronquite, falta de ar, né? Então, essa questão, ela pode se evidenciar nas estações. Então, a gente vai falar de todas as estações. Então, fica a dica. Essa é a dica do outono, né? Que foi quando iniciou a A pandemia e que veio pandemia. à tona. E muitas pessoas também, elas não sabem realmente lidar com a tristeza, assim como com a raiva e outros sentimentos que eu acho que na cultura ocidental já tem um preconceito, sabe? Aquela coisa, nossa, é feio você ficar triste, é feio você sentir raiva, né? É aquela sociedade já mais plastificada, olha, gente, o bonito é todo mundo tá alegre, feliz e contente, né, mídia social, né, vídeo Facebook, ninguém tem problema, tá todo mundo super bem. Aí quando você vai conversar com a pessoa, ela fala, não, tô mal pra caramba. Eu falei, nossa, gente, mas não foi isso que você postou? Sim. É que a pessoa Então, fica. e aí, como eu falei para vocês no início, o outono seria o jovem yin, é o comecinho do yin dessa Uhum, introspecção. Mas a próxima estação é o inverno, é a é inverno. qual também passou uma fase da pandemia. E nessa Olha, estação do inverno, o que acontece? A estação rege o medo, a insegurança, né? E muito tempo em isolamento gerou pânico, né? Depressão. impressão. Então, neste momento que gera todo esse contexto emocional do inverno, você tem uma manifestação maior, tá? Uma manifestação dessa insegurança, de como que vai Do ser no medo. futuro, Sim. os medos, né? E como que esses medos podem se manifestar no corpo? Assim como o outono manifestou a tristeza, como que esse medo pode se manifestar? Será que alguém tem alguma ideia que possa falar, queira escrever no chat? Quem quer escrever no chat? Porque tem muita gente aqui, ó. Eleonora, viu? Kátia falando que chegou.
pessoal da turma aqui, a Shirley, a Dani, a Maria Amélia da Laser, Terezinha, Sheila, tá todo mundo aí. Pode escrever, viu, Sim, gente? Isso é uma live interativa, né, Karen? Não é uma aula interativa, é uma live interativa. é algo mais interativo, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse medo, né? Como que ele pode se manifestar no corpo físico? Primeiro que ele pode se manifestar pela insegurança, isso mesmo, Leonora. E pode se manifestar pela queda de cabelo, dor lombar, vontade de fazer xixi toda hora, dando uma enurese. As crianças fazem xixi na cama, né? Pode manifestar com os pés frios. Se você tem o pé muito frio, significa que essa energia yin, que é o velho indo da energia do rim, ela está deficiente. Então, você fica com o pé muito frio, né? Ou as extremidades frias. Isso compromete a energia do rim e da bexiga, tá? Então, o que que acontece? A gente tinha conversado um pouquinho antes, a questão do cansaço, né? Eu falei com a Eleonora, ela falou, e o cansaço se enquadra aí na energia do medo, do rim, tá? Porque existe uma exaustão. Quando você está muito com medo, preocupado, né, tenso, o que que acontece? Você começa a enfraquecer sua energia. E aí você começa a enfraquecer e gera uma exaustão, né? Então a pessoa começa a se sentir muito cansaço. Tem vontade de fazer as coisas? Não, não tem vontade. Então a energia da vontade é a energia do rim, que é a energia da coragem, a energia do enfrentamento, né? Então, essa energia do medo, ela vem com manifestação de quedas de cabelo, com pés frios, né? Vem com uma energia de cansaço, porque a pessoa que trabalha muito, ela exaure. Exaure quem? Essa energia do rim, que é uma energia no nosso corpo muito importante, porque quando a gente se formou, né, como embrião, vem a energia do pai, da mãe, e essa energia, quando vai se consolidar, ela é como se fosse uma semente dentro do útero da mãe. Então, é o mais yin que nós temos, tá? Então, a gente tem uma energia que a gente nasce com aquela energia de uma forma muito bonita, muito grande. Só que se você trabalha muito, se você faz muitas atividades, assim, ó, teve gente que está trabalhando 32 horas por dia. Então, tá aí a causa, né, da exaustão dessa energia que não se recarrega, tá? Gastando E é energia do rim, não se... perigoso, né, Karen? é perigoso, porque Perigoso. o rim, só para quem não conhece um pouquinho de medicina chinesa, mas ele serve de suporte para o pulmão. Então, para que o pulmão tenha aquela expansão dele, né, a respiração, O Ti entrando. o Qi entrando, né? O que é esse Qi, que é uma energia que todo mundo fala, da acupuntura? É uma energia da respiração. Na hora que eu inspiro, eu estou chamando Qi para dentro de mim. Mas se o meu rim estiver enfraquecido, ele não consegue descer esse rim. Então, essa energia, esse Qi, ele não vai descer, entendeu? Então, o corpo começa a travar, começa a ficar com o pescoço duro, ombros duros, rígidos, né? Começa a ter mais dor de cabeça. Por quê? Porque a energia do rim não consegue mais ancorar, porque ele está fraco, né? Então, nós vamos passar uma dica daqui a pouco para vocês do que vocês vão tonificar em cada órgão e cada estação, que é importante, né? Então, essa energia do rim que a gente pegou aí, aqui no Brasil, ela estava num período de 15 de maio até 26 de julho, essa energia do inverno. É o que a energia mais forte estava nesse período. E aí, nesse período, então, os medos se tornaram mais evidentes. Então, as fraturas ósseas estão relacionadas ao rim, entendeu? As dores articulares nos joelhos, nos cotovelos, as dores articulares estão relacionadas ao rim, tá? Então, o que que acontece? Quando você tem que fazer, olhar para a nossa manifestação do medo, ela vem de diferentes formas.
O zumbido no ouvido, né? Você tem um zumbido, o que que acontece? O zumbido está relacionado com os rins, né? Então, todo o mecanismo auditivo está relacionado com o rim, tá? A live vai ficar gravada, né, Cássia? Não, gente, fica tranquila aqui, porque é muito conteúdo, assim, riquíssimo, vai ficar gravado, fica disponível um pouquinho depois no IGTV, né, vai ficar disponível, e a gente, para quem quiser também, eu vou até pedir para a Bárbara aí, que está no nosso suporte, Bárbara, escreve o e-mail da All Laser, que quem quiser também a gente pode mandar o link dessa gravação, para vocês darem um pause, né, agora fazendo o curso online, eu vi como que é importante dar um pause, voltar e aprender de novo. Mas assim, só fazendo 10 segundos de parênteses, gente, né, me identifiquei totalmente com a energia do rim, e nesse período que a Karen mencionou, tive uma queda, assim, né, a vida como ela é mesmo, né, a minha energia caiu bruscamente, fazia vários escaldapés, entre outras coisas, porque você não tem mais energia para seguir, né? Parece que exauriu, né? E o Jing, que é essa energia que a gente nasce, que a Karen estava mencionando, a gente fica preocupado, porque, como vocês mesmos dizem, é como se uma vela se apagando, né? Você não consegue reconstruir. Então aí é ruim, é muito ruim, assim, mas eu tenho certeza que eu não sou a única, e né, muita gente sentiu isso, e a gente tem que buscar umas outras formas de tratamento que não sejam químicas, né? A pessoa do laser, da acupuntura, a gente foge da química, né, Karen? Sim. Então, pessoal, aí, falando desse inverno aí do medo, ou acolher, né? Primeiro, eu acho que você precisa identificar se você está tendo essa emoção, né? Esse sentimento. Na hora que você consegue identificar, você consegue já dar o primeiro passo da cura, tá? Porque aí você vai buscar ajuda, né? Agora, se a gente fica numa vida desenfreada e não olha para essa parte sutil do nosso corpo, o que, que vai acontecer? Você vai ficar à mercê e o problema só vai agravar, tá? Então, a gente não pode ignorar o que está acontecendo nessas pequenas nuances do nosso corpo, que é o entendimento das emoções no corpo, tá? Então, isso é bem importante para vocês identificarem. Eu queria falar uma coisa para vocês, né, Cássia? Vamos falar da primavera para eles? Vamos falar da primavera para eles. Então, a primavera, a estação, pela medicina chinesa, a gente entrou agora dia 17 de agosto, tá? Segunda-feira a gente entrou na energia da primavera. E então, o que que acontece? Essa estação da primavera, ela traz uma energia jovem yang. Então, eu falei do jovem yin, eu falei do velho yin. Oi, Ângela, tudo bem? Eu vou já falar de como vocês vão tratar, tá? Daqui a pouquinho. Vocês vão identificar, então, jovem yin como outono, velho yin como inverno, jovem yang, a energia do movimento, a energia da primavera. Então, a pandemia, ela já está passando por esse processo, já está entrando numa fase nova, né? Graças a Deus. De melhorar, né? Graças a Deus, a gente tem essa melhora e vem culminar com a estação da primavera, que é uma estação do quê? Do nascimento, né? Imagine uma semente embaixo da terra, que era no inverno, e ela vai brotar. Quando ela rompe esse solo, é essa força yang da energia. Então, o que que acontece? Essa energia vem para a vida. Então, nós estamos tendo a oportunidade, agora nessa estação da primavera, de fazer diferente, né? E qual é a emoção da estação da primavera? Você lembra aí, Cássia? Você pegou. Pensei que você ia falar do verão da alegria, né? Não, vou falar da primavera. Então, o que que é? A energia da raiva, né? Da raiva. Então, a Madeira. raiva tem mais... É a madeira. Tem mais... A madeira. Tem mais tabu ainda sobre raiva. Quando você pergunta, você sente raiva? A maioria das pessoas falam, eu não sinto esse negócio feio aí, né? Mas olha como é fácil identificar que a gente tem raiva. Então a gente muda a pergunta e fala, o que te irrita?
Algo te irrita? Nada. Mas nada. Se você tem uma irritação, é sinal que você tem essa energia da raiva dentro de você. Só que essa energia da raiva, ela pode ser uma raiva colérica, daquela pessoa que explode, tem pavio curto, ou a raiva contida, aquela pessoa que prefere não falar, não se expor, prefere ficar mais no in, né? Então, qual que vocês são aí? Nós temos todas as emoções dentro do nosso corpo, só que algumas se tornam mais evidentes do que outras. Então, a energia da raiva, eu costumo transformar ela e falar para os pacientes e para os alunos que é uma energia de vitalidade. Porque se você tem essa energia dentro de você, é sinal que você tem disposição para fazer diferente, tá? Então, é muito importante que vocês reconheçam que vocês têm esse movimento dentro de vocês. E se não tem, é melhor ativar, porque a próxima estação é a estação da alegria de viver, né? É a estação do verão. Então, mas você só vai chegar na alegria se você conseguir trabalhar todo o processo emocional, desde a tristeza, do medo, da raiva, para depois atingir a alegria de viver. Então, todo esse processo é um processo de transformação interna, de autoconhecimento. E um tratamento de acupuntura, o que traz para vocês? Traz esse entendimento, esse olhar, né? Esse reconhecer, identificar dentro de você a sua emoção e trabalhar, né? Eu costumo falar que quando você faz acupuntura, com sessões consecutivas, é como se você estivesse trazendo luz para dentro de você. E cada vez que você traz luz para dentro de você, você consegue enxergar melhor o que está acontecendo. E desde esse momento que você enxerga, você começa a tratar, né? E a cura vai chegar. Certeza que a cura vai chegar. Tá? Então, é um processo muito bonito dentro da medicina chinesa, tá? De você conhecer essas emoções, né? Como que você identifica se você tem se você tem essa energia da raiva dentro de você? Através dos músculos, tá? Através da tensão, através, às vezes, o seu olho está piscando. Sabe quando fica nervoso? A pálpebra pisca. Pálpebra. Ou embaixo, tá? Você pode observar torcicolos, né? Cãibras. Então, tudo que está ligado a essa parte muscular de movimento está relacionado a essa energia do fígado, tá? Então, preste atenção nessa fase que a gente está agora, que é primavera, que vai até dia 28 de outubro, a energia que pode mais manifestar essas irritações, tá? Mas a irritação não é para você discutir com o outro. É só para você perceber que você tem ela dentro de você e fazer diferente, né? E usar a energia para fazer um movimento, para agir, né? De ação. Eu nunca esqueço aquilo de que você sempre fala que realmente você pega essa raiva que você está sentindo e leva ela para fazer alguma coisa boa, né? Não fica parado, porque senão essa raiva te consome literalmente, né? Então a gente precisa Vamos fazer. Falar das dicas, então? Então vamos para as dicas, porque eu falei, Karen, todo mundo quer sair da live aplicando alguma coisa. Então as dicas a gente vai poder dar, com certeza. Raiva é bom, sim, ó. Acabaram de perguntar, raiva é bom? Medicina oriental, tradicional, MTC, raiva é ótimo. Te põe para agir, te põe para movimentar. Desde que ela esteja equilibrada, né? Porque se ela estiver desequilibrada, a pessoa não vai ser boa, não, tá? Então vamos lá, vamos voltar no Jovem Yin, que é a estação do outono, que é a estação do pulmão, que é a estação do intestino grosso. O que você pode fazer para cuidar da tristeza? Você pode fazer exercícios respiratórios, porque você precisa trazer esse chi para dentro de você. Ele só vai entrar através do seu nariz, tá? Você vai puxar o ar e vai mandar para o seu pulmão, tá? Então tem muitas técnicas na internet, né? Muitos vídeos. Então puxa o ar, dá um tempinho para você. O horário de maior funcionamento do pulmão é das 3 da manhã às 5 da manhã. E o menor horário de funcionamento da energia do pulmão é das 3 às 5 da tarde. Então, nesse horário das 3 às 5 da tarde, faz o exercício respiratório, né?
tonifica o seu chi, tonifica o seu pulmão. Então, você vai trazer um movimento que vai soltar as suas tensões. Porque se você tiver um bom chi, uma boa respiração, seus músculos vão ficar mais leves, seu ombro vai se soltar, aquela dor no ombro vai melhorar, tá? A sua fala vai melhorar. Então, traz esse movimento para vocês, tá? Respire, tá? Exercícios respiratórios, vocês têm várias práticas, né? Depois a gente pode conversar sobre isso, vocês podem perguntar também no Instagram ou deixar perguntas para eu poder responder depois para vocês. Existem muitas formas de exercícios respiratórios, tá? Então, em casa, sentado, ou em pé, ou deitado, o importante é você ter um tempo para você, tá? Exercício diafragmático é o melhor exercício que tem para trazer o chi e descer esse chi, tá? Ir lá para os rins, tá? Ir lá para o períneo. Então, meditação, exercícios respiratórios são os mais adequados para cuidar dessa tristeza, tá? Para mobilizar essa tristeza. Já no velho yin do rim, o que você vai tratar o medo, a insegurança? Eu costumo prescrever muito escalda-pé com sal grosso. Deixa o pé na água morna por 15 minutos. Qual o melhor horário? Entre 3 da tarde e 7 da noite. Esse é o melhor horário para tonificar a energia do rim, tá? Alimentos de cor preta, né? Como gergelim preto, ameixa preta, feijões, né? Principalmente os de cor preta, que tonifica a energia do rim. Então, ele traz um acolhimento. Então, você acolhe esse medo. Esse medo não vai desaparecer, mas você vai saber lidar com ele, tá? Ele não vai ser um fantasma na sua vida. E você vai aprender a lidar com ele, tá bom? Então, o escalda-pé é um exercício bem interessante, é uma forma bem interessante de tratar o medo. Pelo menos para começar. Né? E fácil, barato, tem em casa, né? Só precisa dar um tempinho para você ficar uns 15 minutos, tá bom? E não andar descalço também no piso frio, tá? Porque você enfraquece a sua energia do rim, tá bom? Então, acho que é importante ver isso. Já para a primavera, para essa raiva que às vezes vem, né? Porque ficou muito tempo parado em casa, começa a ter raiva. E alguém perguntou da ATM aí, né? Da DTM. Então, vocês viram no começo que eu estudei DTM também. Então, é importante que trago para vocês, assim, muito lembrado, Silvana, moxa também, para quem é acupunturista, pode fazer moxa nos pontos, eu vou falar os pontos também, tá? Então, quando você tem DTM, muitas vezes a pessoa tem um bruxismo, né? E ela trava a boca, faz apertamento e dói quebra dente, da boca, fratura os dentes. Então, a raiva contida leva a esse travamento inconsciente, tá? É um tipo de irritação, um tipo de raiva, o bruxismo. Então, você libera através do quê? O que eu poderia... A primavera é uma energia do movimento, né? Como eu falei para vocês, é jovem e yang. Então, você vai fazer caminhadas, tá? O caminhar é trazer movimento para os músculos do corpo. E isso vai soltar essa tensão, essa raiva. Ficou com raiva? Sai para andar. Eu não posso andar, não vai dar para andar. Então, você pega uma folha de papel e começa a escrever. Tira essa raiva de dentro de você. O que você não pode é desperdiçar essa energia de vitalidade para você alcançar a sua alegria de viver discutindo com alguém. Porque a pessoa que você fala que te irritou, na verdade, ela apertou o seu pontinho, mas o sentimento é seu. Não é a pessoa que está com raiva, é você que ficou. Então, na verdade, despertou você, tá? Então, assim, essa pessoa trouxe uma pérola para você. Olha, como ainda sou vital. Eu tenho essa energia dentro de mim. Então, isso precisa ser trabalhado, tá? E compreendido, porque a nossa visão ocidental, ela é muito limitada do que fala das emoções, tá? E o velho yang, que é o coração, né? Que é o auge que a gente quer chegar, né? Que vai ser a partir de 15 de novembro até 26 de janeiro de 2021. Nós temos a energia do verão. E aí, a energia de quem? Do coração, do intestino delgado,
tá? É a energia que se manifesta muitas vezes na pessoa com calor, a face fica vermelha, né? Tem uns calores, não o da menopausa, mas a pessoa ela é vermelha na face, né? Então, ela é muito agitada, eufórica, muitas vezes quando está em desequilíbrio. Mas se você estiver em equilíbrio, você vai atingir sua alegria, né? E como que você pode fazer atingindo a alegria? O que vocês acham? O que poderia fazer para estimular essa alegria? Sorrir, tá? Sorrir. Sorria. Assistam comédia, riem, e se encontre com os amigos, faça. Você precisa Virtualmente, sorrir. pelo menos, né, Karen? Pelo menos seja virtualmente, mas tem que ser feito, tá? Então, um sorriso vai despertar essa alegria do seu coração, tá? Um coração alegre, o que ele traz? Traz uma mente saudável. Então, se você está com um problema de memórias, você vai melhorar com um coração mais saudável, tá? Então, eu acho que são essas dicas assim que vocês possam fazer. Agora, as próximas dicas, já está chegando o nosso final da live quase, né? São os Então, pontos de acupuntura, né? Para quem eu é falei, nem. acupunturista. Sim. Vamos... E aí, você pode estimular esses pontos de acupuntura de diversas formas, tá? Como tratamento da tristeza, eu sugeria o pulmão 5 e o intestino grosso 4, tá? Eu acho que você pode trabalhar. Para o rim, para o medo, eu sugiro o rim 1 com moxa, né? O rim 7, eu acho importante, e o rim 3, tá? Para tratar esse medo. Já na primavera, para raiva ou contida, ou a raiva colérica, o fígado 3. E para trazer ação, para trazer movimento, para você não ficar procrastinando, tá? O que eu gostaria aqui? Vesícula biliar 40 e vesícula biliar 41. Então, esses dois pontos, eles trazem uma atitude. Sabe quando você está, depois eu faço, eu vou fazer daqui a pouco. Então, VB40 com VB41 são excelentes para ativar essa energia da ação, tá bom? E para alegria de viver, eu gosto do coração 3, que é o da alegria. E para acalmar, se tiver muita ansiedade, o coração 7, tá? Então, acho que é legal essas dicas de pontos. Como pontos emocionais, por causa da pandemia, para quem é acupunturista, pontos simples, além do reequilíbrio, sugeria o Intan, né? Que é entre as sobrancelhas, que vocês podem acalmar, né? Massagear aqui para relaxar. No topo da cabeça, pega a ponta da orelha e vem no VG20, no topo da cabeça. E aí vocês podem palpar, tá? E massagear, ele pode acalmar. Traz o VG20 um senso de equilíbrio, de organização. Então, o VG20 é bem organizador interno, tá? Na aurículo, Sheimen, né? Sempre é um ponto importante na aurículo para a parte emocional. E tem que identificar qual alteração o seu paciente tem ou você tem, né? Para poder complementar. Bom, pessoal, tem muita coisa para falar da medicina chinesa, né? E o nosso tempo, eu acho assim, ele é curto, mas eu fico feliz de vocês estarem presentes, né? E puderam ter esse esforço de estar aqui. Fico à disposição para tirar suas dúvidas. Nós temos uma escola de acupuntura em Campinas, a LK, Acupuntura Campinas. E quem tiver interesse em se aprofundar dentro da medicina chinesa, fica a dica para vocês. Ela vem agregar muito no tratamento da medicina ocidental, tá? Então, Cássia... Obrigada, Karen. Eu também me apaixonei aí, né, com essa mestra né, Karen, da medicina tradicional chinesa, de ver todas essas correlações. Na verdade, por ser descendente de oriental também, acabei me encontrando, né? Eu acho que a acupuntura leva você a reencontrar a sua essência. A essência, eu lembro da minha cidade do Guararapes aí. Oi para minha tia Selma, para minha priminha Renata, para o tio Akira, que estão nos assistindo. E eu acho que é exatamente isso, abre um mundo novo, né? Eu acho que um mundo novo, eu acho que a gente tenta ser racional, tenta
né, entender os bits e bytes das coisas, mas muitas vezes a medicina tradicional não consegue explicar. Aí você vai buscar a resposta na natureza, você vai buscar resposta já, né, mas com toda a correlação, todo aquele nexo, né? E fazendo a correlação também, não podia deixar de falar de laser, né, gente? Tem a laser puntura, né? Para quem não gosta de agulha, a gente sabe que a acupuntura pode ser feita desde uma acupressão, que a Karen falou no VG20 aqui, fazer uma massagem, ou tem as esferinhas, né, de cristal, por exemplo, ou tem quem tem um laser aí que está assistindo a gente, usa o laser também, né? Complementando o que a Karen falou, né, a gente tem a Laser está com um curso agora de informação em acupuntura. Tá? A formação em acupuntura, gente, são mais de 2 anos, é algo aprofundado, é algo para você mergulhar e se entregar. Se você quer saber um pouco sobre acupuntura, os principais conceitos, ou como que funciona isso, os 5 elementos, entre tantas outras coisas, a gente está com um curso online também e 2 dias de transmissão ao vivo que vão ser muito ricos. Então a gente tem 2 alternativas aqui, né, Karen? Ou segue a laser, ou segue a LK, não importa. Eu acho que o importante é você se encontrar. Eu sou muito adepta, né, da acupuntura, faz muitos anos, engravidei da minha segunda filha via acupuntura, acho que foi a prova cabal, assim, né, quando a medicina disse, não, 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 você não vai engravidar, eu falei, não, é possível, gente, não tenho nada, paguei exames caríssimos, como assim não consigo, qual é o problema? A medicina não conseguia me dar o problema. É energia, Cássia, a criança está aqui energeticamente, só que você não está pronto energeticamente para receber essa criança. Então foi a acupuntura que trouxe todo esse centramento e traz até hoje, né? Minha Karen, traz até hoje, com certeza. Então, fico super grata aí, Karen, por você ter disponibilizado o seu conhecimento. Eu espero que a gente tenha conseguido plantar uma sementinha na cabeça de cada um aí, para quem já trabalha com acupuntura, ótimo, para quem não, vamos saber um pouquinho mais, para poder se tratar. Quem não ficou triste, quem não ficou com medo, quem não ficou preocupado nessa pandemia? Impossível, né? E falando dos horários também da estação que a Karen mencionou, se vocês quiserem, vou deixar o e-mail aqui da Laser, né, que é contato@laser.com.br, e a gente passa as datas das estações para casar com o que vocês ouviram da Karen, de quando utilizar, né, essas dicas que ela passou, ela pede você meditar, quando seria a melhor época para fazer isso. Enfim, é muito aprendizado, né, Karen? Ainda quero ir com você para a China, tá? Meta. A convivência e o momento especial lá na China, ele te traz a conexão com essa energia milenar, né? Essa energia que eu estou falando para você, da medicina chinesa, é muito antiga, né? Então, o que é esse reequilíbrio energético? O que é esse olhar terapêutico, né? Para um bem maior dentro da acupuntura? Então, você trabalhar isso, buscar a acupuntura, que nem você falou, às vezes a pessoa tem um medo da agulha, né? Mas a agulha entra 2 milímetros a 3, né? E promove um bem-estar seu, sem efeito colateral. Então, quando você reconhece esse trabalho com seriedade, com compromisso, porque assim, cada fisioterapeuta que trabalha com dor e depois se especializa em acupuntura, você sabe o quanto que pode agregar, ou um dentista que está fazendo trabalho com odonto, mas é acupunturista, o quanto que ele pode trabalhar. Tem até ponto do dentista, né? Então, sabe, as questões da gestação, dos problemas de ciclo menstruais, dos problemas que podem ser associados com terapia, com a psicóloga ou psicanálise e fazer acupuntura associado, né? Todos os tratamentos, problemas cardiológicos, tratando com acupuntura. Agora mesmo na pandemia, quantos pontos de acupuntura você pode usar para melhorar seu sistema imunológico, né? Então,
esse reequilíbrio é muito importante, sabe? A acupuntura é algo bem presente no nosso dia a dia, no sentido que está conectado com a natureza. Então, quanto mais Sim. você conhecer e se aprofundar, mais você vai ter interesse em estudar, em saber o quanto que isso possa estar te ajudando. Então, eu fico feliz de poder ter partilhado um pouco com vocês. Estamos abertos. Quiser entrar na minha página, né, no Instagram, no nosso site, fiquem à vontade de perguntar. Procurem um acupunturista. Eu sempre digo, agora em Campinas tem 500 acupunturistas bons, tem no Brasil inteiro. Porque tem acupunturistas que estudam mesmo, né? Então, vale a pena vocês conhecerem o tratamento e ter uma sequência. E um dos estudos que eu fiz agora sobre a dor crônica é a continuidade, né? Fazer pelo menos 4 sessões seguidas ou 5 sessões seguidas de acupuntura, uma vez semanal, já vai ter um resultado para dor crônica espetacular, tá? Então, foi o trabalho que eu fiz, que desenvolvi e fiquei bem feliz com o resultado. Tá Tá bom? bom, Karen. Obrigada. Obrigada, Karen, pela sua atenção. Então, a professora Karen aqui compartilhou muita coisa com a gente. Gratidão, viu, Karen, por todos os seus ensinamentos, Obrigada. pela oportunidade de estar aqui, de estar presente, de não ter qualquer receio em fornecer informação, né, e poder ajudar, né? Muitas vezes, gente, uma live de 1 hora, mas, nossa, ficou a dica do escaldapé, vou fazer hoje, entende? Talvez isso faça diferença para você, começa assim, né? Exato. Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí por vocês terem nos assistido. Essa live vai ficar gravada, né? O endereço da Laser tá aí, da LK também. Quem quiser o link da gravação, a gente vai estar disponibilizando sem problema algum, tá bom? Gratidão, Karen. Super beijo para você. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.